Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria nós damos continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Hoje vamos estudar lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O nosso textuário diz que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática. Adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isto quer dizer, o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. A leitura bíblica, primeira aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Nós vamos estudar o culto pentecostal, o centro do culto pentecostal, a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a liturgia da nossa igreja. Amém? A aula de hoje é estudado o texto bíblico de primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Estudaremos a respeito dos dons dado à igreja de Coríntio. Por quê? Porque os dons vai aperfeiçoar pelo fruto o crente, isto é, dando-lhe amadurecimento espiritual, uma busca para o homem perfeito, e vai transformar aquele que é menino no entendimento em ministro da casa de Deus. Quando disse Paulo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, julgava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Paulo está falando do amadurecimento cristão na obra de Deus. Todos, quando aceitamos a Cristo, somos bebês. Precisamos um amadurecimento espiritual. O crescimento do fruto do Espírito vai fazer com que chegamos a uma estatura de varão perfeita, certo? Varão perfeito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Veja versículo 1 do capítulo 14. Segui o amor, procurando ardentemente os dons espirituais, mas sobretudo o de profetizar. Porque o amor, ele vai tratar com zelo os dons espirituais. Porque precisamos ardentemente procurar na igreja, né, cada um de nós, os dons espirituais com zelo. Temos uma terceira classificação de dons, que é a de inspiração. Paulo estuda particularmente essa categoria, classificação, no capítulo 14. Essas três classificações, ela é posta de lado, ou seja, estudado apenas ela, porque a língua que Paulo vai tratar aqui é o principal instrumento, o elemento de culto para o culto pentecostal. No versículo 2 fala da variedade de línguas. Verso 3, a profecia como dom e suas características. Verso 4 fala da variedade de língua mais a profecia. Versículo 5 fala de interpretação de línguas. Aqui Paulo também vai tratar do comportamento da mulher no culto, quando ela esteja calado no culto. Paulo vai tratar que ela precisa de estar debaixo do seu marido. Então veja que a interpretação de línguas, Paulo vai tratar deste caso fazendo a simbologia que nós temos aqui. Veja, línguas para ser interpretada. E temos a interpretação. Então, Paulo faz uma analogia da mulher esteja calada na igreja, né? A mulher esteja calada na igreja, por quê?
Porque precisa do marido. Para quê? Para ele interpretar a mulher. Nós vamos estudar na aula extra o departamento feminino dentro da obra de Deus. Porque Deus, quando chamou homens, chamou também mulheres. Quando Deus disse que não há nem macho nem fêmea, e Apocalipse 1:6, Deus nos fez sacerdotes, ele inclui homens e mulheres. Por isso que não é comum na nossa igreja, embora isto aconteça, hinos pessoais que a pessoa canta com respeito à sua personalidade. Uma coisa que é particular sua com Deus. As mulheres cantam hino relacionado à sua personalidade feminina. E este culto, este hino, não é congregacional. Quando nós temos os congressos, as mulheres cantam hino relacionado a mulheres. Mas no culto tem lá pastores, tem lá mestre, tem lá doutores, tem um grupo de obreiros. Ninguém pode levar um hino particular quando a congregação inteira canta ao Senhor. Glória a Deus. Então, versículo 6. Os 4 ingredientes aqui, veja, de comunicação da mensagem. Paulo diz que é revelação, ciência, profecia e doutrina. No versículo 7, fala do instrumento tocado sem a melodia, isto é, quando não se entende. Nós vamos ver isto mais na frente, no capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 14, quando fala sobre o benefício de orar em línguas. Tem o orar em línguas e o cantar em línguas. Paulo falava orando e também cantava em línguas. É um tempo para a alma esperar o Espírito se alimentar. Veja aí, no versículo 15. Que farei, pois, irmãos? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento? Veja, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o meu entendimento? Então, existem cânticos espirituais produzido pelo Espírito Santo na igreja, quando é tomado a irmã, um irmão, para louvar ao Senhor. Então eu tenho aqui, veja aí, 50% na língua do meu entendimento, mais 50% na língua do Espírito. Glória a Deus. Então veja, quando Jesus ensinou que nós devemos orar, e que o Espírito de Deus atua no nosso espírito humano, e quando oramos, nós dizemos, Abba, Pai. Então eu tenho uma palavra que eu não conheço, Abba, e tem uma palavra que eu conheço, Pai. Paizinho querido. Abba, línguas estranhas. Pai, língua portuguesa. Então eu tenho que equilibrar entre as línguas que eu não conheço e as línguas do meu entendimento. Veja no versículo 16. Aqui, quem fala em língua desconhecida, ele, quando fala publicamente, é um dever bíblico que a pessoa ou outro deve interpretar aquilo que é dito nas línguas. No versículo 17 diz que, porque realmente tu dá bem graças a Deus, mas o teu próximo não é edificado. Aqui o benefício de bendizer a Deus no Espírito, em línguas. Mas publicamente é o meu dever interpretar, se não houver, e estar em silêncio, para não atrapalhar o culto. Versículo 18. Dou graças a Deus porque falo em língua mais do que todos vós. Aqui é um exemplo particular de Paulo em orar. Porque ele dizia que era melhor falar 5 palavras no seu entendimento do que 1000 palavras
que a igreja não entendesse. Então, o exemplo particular de Paulo em orar, falar em línguas e cantar em línguas. No versículo 19 diz o seguinte: mas na congregação, antes prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Paulo tinha consciência quanto ao uso desses dons publicamente. Então, a gente vê aí, em muitas igrejas, que o negócio não está correto. Há uma bagunça que nós não podemos dizer que é espiritual. Está faltando o pastor, o líder, está usando a palavra para ensinar toda a congregação. Se o pastor, o líder, for desse movimento, não dá mais para correção. É preciso enviar outro de fora para chamar a atenção para que a igreja não venha continuar no estado de menino. Agora veja, versículo 26, capítulo 14. O modelo e a ordem do culto para edificação. Nós temos no versículo 31, continuando aí. A ordem para todos é que aprendam e sejam consolados. Versículo 32. Porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Não há nenhum anjo entre nós na terra, na congregação, adorando a Deus. Todos somos seres humanos. Então, os seres humanos, eles são diferentes de anjo. Eles têm espírito humano, alma e corpo. Então, quando o Espírito Santo enche aqui, o espírito humano, a alma está livre. Então, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, porque não há possessão de Espírito Santo. Por isso que o anjo não recebe o novo nascimento, mas o crente recebe, porque ele fica na parte de cima aqui do espírito humano. Então, o profeta, ele fala, mas não sai de si, porque o Espírito Santo não possui a alma. A alma está livre para receber do Espírito a palavra. Amém? Para falar à congregação sem sair de si, sem derrubar ninguém, sem rodopiar, sem correr. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. No céu, irmãos, os anjos de Deus, eles adoram ao Senhor. Eles clamam ao Senhor. E não tem nenhum anjo lá quebrando trono de Deus, cadeira. Não tem anjo lá, jamais quebrando as coisas, como acontece hoje em dia nos cultos. Precisamos reverência, precisamos domínio próprio, porque estamos num culto em que o Deus, ele requer ordem. A ordem para todos, e que todos aprendam a palavra e sejam consolados. Existem os carnais e existem os espirituais. Tem uns que não vão gostar da equidade, da justiça, do equilíbrio. Mas os espirituais, eles vão entender e vão confirmar pelo Espírito Santo a palavra. Veja, o espírito humano do profeta está sujeito ao profeta. Os dons do Espírito não anulam a sua personalidade. Ninguém sai fora de si. A manifestação do Espírito Santo no crente nunca é uma possessão. O Espírito Santo está conosco fazendo unidade, mas a personalidade do Espírito não está na nossa personalidade, porque senão haveria uma possessão. Então, a paz produzida pelo fruto, ele traz resultado na operação dos dons. Agora veja, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. E vossas mulheres estejam caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar, senão que estejam sujeitas, como também ordena
a lei. Então aqui Paulo ele vai tratar de uma simbologia, como falei, que a mulher representa as línguas e que o marido representa o intérprete. E da mesma forma, as mulheres precisam de um intérprete para falar, isto é, de uma cobertura. Precisa que, ao falar, tenha o quê? Uma base. Ou seja, precisa de intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então a base da mulher estar no culto ministrando é necessário estar debaixo da lei. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35. E se algo querem aprender, pergunta em casa a seu esposo, porque é indecoroso que as mulheres falem na igreja. Então a mulher casada, ela vive debaixo da cobertura de seu marido. Paulo faz uma analogia da mulher com aquele que fala em línguas sem intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então a mulher é necessário que esteja com seu marido para que haja o quê? O intérprete. Veja aí, porque o intérprete da mulher casada é o seu marido. Ela que diz, e aí, o que é que eu faço? Ela está sujeita à lei. A prova do ministério é a humildade, amém? Que traz honra quando há disciplina. Então, se não houver humildade da parte dos membros para receber a disciplina e dizer, não é desse jeito, eu não quero viver desse jeito, eu quero viver do meu jeito. Então, veja o versículo 38. Se alguém ignorar, Deus será ignorado. Aquele que ignora os mandamentos de Deus deve ser ignorado. Paulo diz, não querem receber a lei e estar debaixo da palavra? Então, essas pessoas que ignoram os mandamentos, elas devem ser ignoradas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 38. Versículo 40, mas tudo seja feito com decoro e com ordem. Então aqui nós temos uma operação do Espírito de Deus nos dons sem meninice. Então há um tempo de meninice e há um tempo de varão, de ser homem. Glória a Deus. Isso no entendimento. Nós vamos agora dar continuidade aos nossos estudos no nosso comentário bíblico. Nós apenas lemos um texto de 1 Coríntios capítulo 14. Amém? Estamos aprendendo que todo culto deve ser equilibrado. Lá no céu é assim. Lá no céu não tem patifaria, lá no céu não tem quebra-quebra, lá no céu tem ordem. Glória a Deus. Todo culto deve ser equilibrado porque nós vamos aprender na aula extra o culto no céu. 85991 28 12 60. Porque o culto realizado no céu de Deus é um modelo para o culto terreno. Então, de acordo com o que vamos estudar na aula extra, desde o Antigo Testamento, tabernáculo de Moisés, altar de sacrifício, a fumaça de Deus e o templo de Salomão, certo? O templo atual, todos os sacerdotes dentro e antes fora, e aqui a substituição como culto no Antigo Testamento, levando o animal. Veja que precisamos nós entender desde o Antigo Testamento até o Apocalipse o culto, no seu simbolismo e na sua realidade, na sua base e na sua concretização na cruz do Calvário. Veja que os hinos, todos cantam a Deus.
E existem muitos hinos que são pessoal. Eu não posso cantar um hino relacionado à minha pessoa para a congregação inteira cantar. Então, quando o hino é congregacional, ele não é atribuído à mulher. Ele não é atribuído a um homem. Então, o hino congregacional, todos cantam o mesmo hino, sem exceção, porque é um hino a Deus. Precisamos ver tudo isto. Por quê? Porque senão causa desordem. E Deus vai ter que enviar um profeta, vai ter que trazer alguém para ensinar a igreja o equilíbrio. Porque existe coisa que é só entre você e Deus. Você não precisa levar para a congregação. Se você for orar, a Bíblia diz, oração no teu quarto. É uma oração pessoal. Então, nós estamos estudando que o culto no céu, onde estão os querubins, com toda reverência, com duas cobrem os seus rostos, com duas cobrem as suas pernas, e com duas voavam. Uma reverência tremenda, os serafins voando sobre o trono. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, sem quebrar nada. Sem quebrar o púlpito, sem quebrar o jarro, sem quebrar nada. Então, ninguém quebra nada no céu, mas aqui na terra é no espírito. É porque nós estamos no espírito. Aí sai o quebra. Não existe isto. Se tem alguém pregando a palavra do Senhor, temos que dar ouvido e aprender. Temos que receber a exortação. E jamais sair da igreja que eu estou ceando, participando do pão e do vinho. É ali que eu tenho o consolo, eu tenho o cajado e recebo a disciplina, que é a vara do pastor. Veja que se o membro se zangar com a disciplina, ele está na carne. Se ele estiver no espírito, ele vai reconhecer que a palavra é de Deus, porque todo o espírito humano está sujeito ao profeta, à pessoa. Então a mente está livre, não está possuída. E nós temos que ver isto. Porque hoje, para sermos aceitos no reino de Deus, na igreja, no corpo, nós cremos em Cristo, tanto homens como mulheres. Na antiga aliança, eram aceitos pela circuncisão. E isto acontecia nos homens. Mas Paulo diz que a circuncisão é feita no coração. Isto agora inclui homens e mulheres que entram no ministério para exercer a obra. Então temos que crer no ministério feminino. Por quê? Porque Deus chamou homens e mulheres para ser reis e sacerdotes. Ora, se a igreja é uma mulher, nós estamos mostrando que a Assembleia de Deus, ela tem que entender o trabalho missionário, como muitas são chamadas e são consagradas ao ministério de missão, certo? Agora a gente vê que elas não são consagradas à pastora. Por quê? Porque só homens são consagrados. Porque uns dizem, não está na Bíblia isto. Ora, se missionária significa ser apostoliza, quem é maior na escala, na função entre missionária e pastor? Se eu tenho lá no topo, Efésios 4 e 11, Deus deu uns para apóstolo. E missionário quer dizer apóstolo. Mas consagra para apóstolo, ou seja, para missionária. Mas para pastora não pode. Missionária apostoliza. Então, dentro do aspecto da função, ela é maior do que o próprio pastor. A função. Agora veja. Primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, 4 pastores
Quinto, doutores. Na aula extra nós vamos estudar um pouquinho sobre o ministério feminino com o ministério masculino. Vocês verem a equidade, a justiça. Porque hoje muitos líderes, eles estão com o espírito de Nimrod. O que é isto? Fazendo tudo só. Eles pregam só, cantam só, oram só, tiram oferta só. Então fazem tudo só. Então eu tenho aqui, isso aqui é exatamente o que? O primeiro, o apóstolo. O segundo, o profeta. O terceiro, o mestre. 4, evangelista. 5, pastor. Ok? Então, o pastor não pode assumir sozinho o lugar dos outros, irmãos. Por quê? Porque nós estamos estudando que quando vos ajunteis, Paulo diz, uns, outros, todos. Não é só o pastor, não é só o líder. Existem muitas igrejas que é só o líder, que faz tudo, do começo ao fim. Mas, biblicamente, o pastor não pode assumir sozinho o ministério dos outros. A igreja não precisa andar só com uma perna só. Ela tem várias pernas para andar. Então, quando o pastor, ele faz tudo só, ele está fazendo o quê? Andando, fazendo com que a igreja ande com uma perna só. E assim não existe espaço para mais ninguém na obra do Senhor. Isto é os líderes do Novo Testamento atual, não do tempo apostólico. Veja que tabernáculo de Moisés, ok? E o templo atual, este que a gente vai, Assembleia de Deus, ok? Então veja, tabernáculo de Moisés, átrio, lugar santo e santíssimo. Com a morte de Cristo, foi rompido esses véus, ok? Onde nós estamos, lugar santo. Porque ainda entraremos no céu. Então, esse véu aqui, dentro do aspecto de Hebreus, ainda falta ser retirado, porque ainda nós não chegamos lá. Isso fisicamente, a nossa vida física, ela precisa ser arrebatada. Amém? O que nós observamos é o seguinte, é que nós estamos dentro do templo. É o que nós vamos estudar na aula extra. Nós estamos dentro do templo. Nós temos que dar exatamente muita glória ao Senhor, porque Ele nos tirou de fora e nos trouxe para dentro. No Antigo Testamento, todo mundo fora. Só um lá dentro, o sumo sacerdote. E dentro do templo foi preciso Jesus fazer de nós o quê? Sacerdotes. Apocalipse 1:6. Quando Jesus nos fez sacerdote, tanto homens e mulheres trabalham dentro do templo. Você não pode perder a nossa aula extra, que nós vamos ensinar exatamente o culto no Antigo Testamento e o culto na atualidade. E lembrando também, nós vamos ensinar Apocalipse 4 e Apocalipse 5. O culto no céu. Glória a Deus. Abaixo desse vídeo nós temos um comentário e você leia o comentário que eu vou deixar e entre em contato conosco. Amém? Vai receber links de aula no seu telefone celular para assistir, como você assiste no YouTube. A aula extra, ela não é para todos, somente para aqueles que entrem em contato conosco. Deus abençoe e Deus vos guarde. Até a próxima aula de número 8. Se Deus quiser. Amém.